palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. É aquela palavra que Moisés escuta de Deus, estando já às portas da terra prometida, quase colocando os pés nesta terra que Deus havia jurado dar aos antepassados. Meus irmãos e irmãs, conhecemos pela Sagrada Escritura como Moisés foi o instrumento que Deus usou para libertar o povo da escravidão no Egito. Foi Moisés a quem Deus escolheu para ir ter com o faraó e pedir a libertação do povo. Foi Moisés quem enfrentou o faraó. Foi Moisés quem, ao final das 10 pragas que Deus havia enviado para castigar o faraó e os egípcios, foi Moisés quem liderou o povo na libertação da escravidão. Foi Moisés quem conduziu este povo durante 40 anos pelo deserto, até que eles chegassem à terra prometida. E ali, quando Moisés, depois de ter passado 40 anos conduzindo este povo, a quem o próprio Deus tinha chamado um povo de cabeça dura, Moisés então avista de longe a terra prometida, como nos diz aqui, que Moisés morreu ali na terra de Moabe, conforme a vontade do Senhor, pois Deus tinha dito a ele: tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. Irmãos e irmãs, Moisés aceita a sua missão. A missão de Moisés era tirar o povo da escravidão. A missão de Moisés era conduzir o povo pelo deserto. Mas Moisés não tinha como missão entrar na terra prometida junto com este povo. Poderíamos então, irmãos e irmãs, quem sabe até em nossos cálculos e razões humanas, dizer que Deus injusto pegou Moisés, o chamou, fez ele enfrentar o faraó, fez ele passar 40 anos no deserto com aquele povo conduzindo, mas não o fez entrar na terra prometida, permitindo que ele apenas avistasse a terra prometida de longe. Meus irmãos e minhas irmãs, a promessa era de Deus e não de Moisés. Moisés foi um instrumento que Deus se serviu e usou para cumprir com a sua promessa de fazer o povo entrar na terra prometida. Na história do povo de Deus, cada um vai ter uma missão. Paulo depois vai dizer no Novo Testamento: um planta, um rega, um colhe, mas em tudo é Deus quem trabalha. É Deus quem conduz, é Deus quem faz tudo através daquele a quem ele escolhe e dá uma missão e confere uma missão. Lembremos ainda daquelas palavras que Jesus diz no Evangelho, ensinando aos seus discípulos: quando vocês terminarem de fazer tudo aquilo que lhes havia sido mandado fazer, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O Senhor nos ensina com isto a lição da humildade. O importante é Deus,
o principal é Deus. A gente se coloca como operários da messe do Senhor, trabalhadores da messe do Senhor, mas é Deus quem realiza tudo em todos, como vai dizer São Paulo. Assim, irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina a buscarmos e a vivermos a humildade, saber qual é o nosso lugar, o lugar de quem serve, o lugar de quem se põe a serviço, o lugar de quem se coloca à disposição de Deus. Irmãos e irmãs, a história do povo continuou sem Moisés, mas Moisés foi peça fundamental para este próprio povo. Era Deus o bom pastor que conduzia o seu povo e fazia isso através daqueles a quem ele escolhia e colocava à frente deste povo. Colocou Moisés, depois colocou Josué, depois colocou os juízes, depois colocou os profetas, e assim a cada tempo e a cada época o Senhor ia colocando os seus escolhidos à frente do seu povo. Deus nunca deixava era de colocar alguém à frente do seu povo, para que este alguém pudesse conduzir este povo em nome de Deus, em nome do Senhor. De modo que Deus sempre providenciava alguém para estar à frente do seu povo, para orientá-lo, para conduzi-lo naquela etapa ou naquela fase do tempo. Mas aquela pessoa, aquele alguém escolhido, deveria sempre saber o seu lugar de servo, de instrumento nas mãos de Deus. Que o importante era, é e será sempre Deus. Que nós somos passageiros e Deus é o eterno, aquele que nos chama e nos confia, nos entrega uma missão. Hoje nós celebramos como igreja a memória de Santa Dulce dos Pobres, também chamada de o anjo bom da Bahia. Santa Dulce dos Pobres que, como dizia no início, pela sua prática da caridade, de socorro aos necessitados, alcançou a graça da santidade. Santidade, inclusive, reconhecida pela própria igreja quando a canonizou. Estamos justamente com o nosso querido Padre Biapina neste processo também de reconhecimento da caridade que ele viveu e que pela caridade vivida alcançou a santidade de vida. Estamos então pedindo que a igreja reconheça que Padre Biapina, a partir da caridade praticada, alcançou também a santidade de vida. Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, uma mulher tão pequenina que lá em Salvador, pelas ruas de Salvador, ia recolhendo os doentes para dar a eles um tratamento digno e uma morte digna. De modo semelhante àquilo que fazia do outro lado do mundo, lá na Índia, agora me esqueci, cadê o nome? Madre Teresa de Calcutá, hoje também reconhecida Santa Teresa de Calcutá. Lá na Índia, Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, ia recolhendo aqueles que estavam morrendo pelas ruas para dar a eles uma morte digna, para dar a eles um fim de vida digna, para dar a eles um sepultamento digno. Lá, Madre Teresa de Calcutá alcançou também a santidade de vida pela prática da caridade. Aqui, pertinho de nós, em nossa própria região nordeste, outra mulher, também gigante na caridade,
alcançou a santidade de vida. Viveu a sua vida dedicada aos pobres, aos pequenos e aos fragilizados. E ela que, inclusive, nem era uma pessoa de tão boa saúde, por causa, inclusive, até da forma como ela dormia. Ela tinha alcançado, ela tinha pedido a graça da cura para uma irmã sua, de uma doença grave que ela padecia, e ela tinha alcançado a graça da cura, e ela tinha prometido que, se ela alcançasse esta graça, ela passaria a dormir dali por diante em uma cadeira, e assim ela viveu. Dormia em uma cadeira, e isso foi fazendo com que, com o passar do tempo, esta posição que ela dormia na cadeira fosse afetando também a sua coluna. Todos se lembram aqui de como Frei Damião ficou no final de sua vida. Também Santa Dulce dos Pobres, com esta prática de dormir na cadeira, como pagamento da promessa que ela havia alcançado, ela foi também, pouco a pouco, ficando encurvada. Ela que já era pequenina, apenas 1,60 m, foi ficando cada vez menor em razão daquela dificuldade de se manter de pé. Mas, irmãos e irmãs, a pequenez física era inversamente proporcional à grandeza desta mulher. O que ela tinha de pequenez no seu físico, ela tinha de grande no seu espiritual. Era uma alma grandiosa, era uma alma gigantesca, era uma alma poderosa aos olhos de Deus. E ela iniciou então aquelas obras de caridade lá em Salvador, que ainda hoje permanecem como um grande complexo de saúde, que vive a partir de doações das pessoas e das empresas. Ali, médicos que trabalham de forma voluntária, pessoas, enfermeiros, atendentes e tantos outros, que dedicam um pouco do seu tempo, seguindo o exemplo de Santa Dulce dos Pobres, no atendimento das pessoas mais necessitadas da capital baiana de Salvador. Ali se tornou um grande complexo de saúde. E hoje, ainda hoje, este é o grande milagre que Santa Dulce dos Pobres realiza, a manutenção de toda aquela obra, de todo aquele complexo de saúde. É algo gigantesco, é algo grandioso. Quem chega lá, quem vê como eu estive lá, vendo e contemplando todo aquele espaço que ela deu início, percebe como ali existe um milagre em andamento, um milagre realizado através da doação de tantas pessoas. Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres passou, mas fez a sua história, alcançou a santidade de vida, foi peça fundamental, importante e necessária para todo aquele atendimento de saúde do povo baiano. E assim Santa Dulce ficou quase como que um Moisés para a história também daquelas pessoas. Ela passou, ela concluiu a sua vida, mas deixou a sua marca. Fez a história de uma discípula de Jesus Cristo, de quem se coloca a serviço, de quem se dispõe a olhar para o outro, para o necessitado. Tendo tudo isto começado dentro de um galinheiro que existia naquele convento onde ela morava. Ali existia um galinheiro e Santa Dulce dos Pobres juntava, recolhia os doentes e levava para um lugar, para outro. O prefeito de Salvador, à época, não estava gostando, porque estava acumulando, ela estava levando as pessoas para lugares que eram do poder público e não estavam tendo nenhuma serventia àqueles lugares. Então para lá ela levava, foi crescendo a obra, foi se tornando um incômodo para os poderes e as autoridades da época, e ela então teve que ser despejada dos lugares, dos espaços públicos
que ela estava ocupando. Ela viu o galinheiro lá no convento e pediu à Madre Superiora para que ela pudesse usar aquele galinheiro para trazer os doentes para aquele local. E assim a Madre consentiu, deu autorização, e ela então ali naquele galinheiro limpou, trouxe todas as pessoas e ali teve início aquele grande complexo de saúde. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós compreendamos que Deus tem uma missão para cada um de nós, que esta missão deve ser cumprida por cada um, e que ao final cada um deve dizer, como nos dizia Jesus no Evangelho: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Moisés, aquele que libertou o povo de Deus, mas não entrou na terra prometida. Santa Dulce dos pobres, aquela que iniciou uma grande obra de cuidado de saúde e que deixou este legado para o nosso país, especialmente para o estado da Bahia. Passaram eles, mas deixaram o seu exemplo, foram instrumentos nas mãos de Deus. Peçamos ao Senhor que Ele ajude também a cada um de nós a cumprir a missão que Ele nos confiou, sabendo que é sempre Deus quem realiza tudo em todos. Lembrando mais uma vez a palavra de São Paulo: um planta, um rega e outro colhe, mas o importante é Deus. O importante não é aquele que planta, não é aquele que rega, não é aquele que colhe, o importante é Deus. Mas todos são necessários. O que planta é necessário, o que rega é necessário, o que colhe é necessário. Todos nós somos necessários. Agora, o mais importante é Deus. É olhar para Ele e dizer: somos teus instrumentos, Senhor. Que Moisés, que Santa Dulce dos pobres, que Madre Teresa de Calcutá, que Padre Ibiapina nos ajude a vivermos na humildade e compreendermos: somos instrumentos de Deus para uma missão que Ele nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que Moisés escuta de Deus, estando já às portas da terra prometida, avistando já a terra com os seus próprios olhos, ele escuta de Deus esta palavra: tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. Moisés aceita humildemente a sua missão.